Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, verso 1 até o verso 13. Esse sermão, meus irmãos, vai ser um sermão panorâmico da primeira parte do sermão profético de Jesus. Depois, como sempre faço, eu vou vir picando fatia por fatia para a gente aprender com mais detalhes. Então hoje eu não vou entrar nos detalhes desse texto, eu vou fazer isso nos próximos sermões. Hoje é um sermão panorâmico para a gente ir aprendendo melhor esse discurso de Jesus, que é um dos mais difíceis discursos de Jesus e que infelizmente traz muitas interpretações erradas e muitas visões erradas então sobre a volta de Jesus. Então a gente vai aqui no passo do gado, no passo da criança, porque o nosso objetivo é aprender o máximo possível o que Jesus disse nesse trecho das Escrituras que é bem enigmático. Tendo isso em vista, eu vou ler, acompanhe com muita atenção e que Deus possa nos abençoar para aprender sobre o juízo temporário dos judeus e a volta de Cristo aqui. Diz assim, Marcos 13, 1 a 13: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que vos haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Vamos orar. Senhor nosso, estamos diante das palavras do Teu Filho, que narram eventos, ó Deus, difíceis de se interpretar, mas mais do que isso, difíceis de se viver. Afinal, Jesus aqui falou sobre perseguição, sobre morte, sobre ódio aos cristãos. Tendo isso em vista, que o Senhor abra o nosso coração, porque mensagens assim, geralmente o nosso coração pecador quer rejeitá-las, mas que o Senhor tenha misericórdia para que recebamos a palavra de Jesus tal como ela é, ó Deus, e assim vivamos essa palavra, porque apesar dela ter sido dita aos apóstolos e tratar de situações específicas dos apóstolos, ela também se aplica à tua igreja em todos os tempos, porque toda a palavra, Senhor, é inspirada pelo teu Espírito Santo e é útil para nós. Portanto, que ela seja útil para nós nessa noite e que ela seja útil ao Senhor para glorificar o Senhor, porque a pregação da palavra
visa como fim último a tua glória e não a nossa glória. Que o Senhor seja exaltado por meio dessa pregação. Me ajude a ser fiel, ajude-me nas minhas fraquezas físicas, espirituais, ajude os meus irmãos, dê graça a eles, e que nós todos possamos aprender de Cristo, sermos alimentados, e mais tarde, com a tua graça, alimentarmos ainda mais de Jesus, por meio da santa ceia do Senhor. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Queridos irmãos, se tem uma coisa que nós temos curiosidade, é sobre a volta de Jesus, não é mesmo? Jesus disse que vai voltar, então nós ficamos imaginando sobre a volta de Jesus. Uma coisa interessante é que hoje nós dizemos que nossa geração vai ser a última, não é? Mas os apóstolos pensavam também que a geração deles ia ser a última, mostrando que, existe um certo efeito positivo de esperança, de volição da volta de Cristo, mas existe um efeito negativo de nós interpretarmos mal o que Jesus disse e acreditarmos que as coisas estão para acontecer sem de fato acontecer. Por isso, esse sermão, ele precisa ser muito bem entendido no seu contexto e escrutinado por nós, porque hoje é muito comum você abrir o YouTube e você vai ver lá diversos pastores dizendo: o Trump é o anticristo, o Elon Musk é o anticristo, o mundo já está acabando, fique esperto, olha só, tem guerra, tem fome, tem terremoto, usando o que? Esse sermão. Mas será que Jesus estava dizendo isso? Será que eles estão interpretando corretamente o que Jesus quer dizer? Então, nós vamos tentar destrinchar isso para a gente entender bem esse sermão profético de Jesus. Quando Jesus fala aqui de 2 eventos em um só sermão, e é por causa disso que vem a grande confusão e que nós vamos tentar explorar. Por quê? Há um detalhe aqui diferente de Mateus e Marcos. Marcos não registra, mas que faz a gente entender melhor esse sermão. Esse sermão ele foi motivado por 2 perguntas de Jesus, ou 2 perguntas dos discípulos a Jesus, melhor dizendo. Eles perguntaram quando o templo ia ser derrubado, porque eles falaram: olha, lindas pedras, construções, e Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. E a outra pergunta que eles fizeram é: qual é o sinal da tua vinda? Marcos não registra essa segunda pergunta, mas Mateus registra. Então a gente tem que ter noção aqui do seguinte: Jesus está respondendo 2 perguntas e não uma. Ele está falando sobre um evento próximo e sobre um evento distante. E aqui nós vamos ter o trabalho então de ver o que se referia aos eventos próximos e o que se referia aos eventos distantes, muito futuros, muito além. Para a gente entender ainda melhor, nós precisamos do contexto aqui. O que está acontecendo aqui que motivou esse sermão e que traz uma carga tão nevrálgica, tão pesada em relação a esse sermão? Lembre-se que Jesus está em Jerusalém e é a semana da morte de Jesus. Uma atitude está por trás da liderança judaica. A liderança judaica como um todo quer matar Jesus. Então, os judeus, não todos os judeus ali, porque os discípulos eram judeus, os judeus na sua liderança religiosa odeiam Jesus, querem matar Jesus e são contrários a Jesus. Por isso que nós vimos aqui em Marcos 11, 12, diversas vezes eles vindo até Jesus com armadilhas, pegadinhas teológicas para colocar Jesus em apuros. Mas interessante que nas falas de Jesus em resposta, por 3 vezes em Marcos 11 e Marcos 12, nós temos Jesus pontilhando algo que eles não perceberam muito bem, que era o juízo que viria sobre eles. Ou seja, já que eles estavam rejeitando a Jesus, já que eles queriam pegar Jesus em armadilhas teológicas, Jesus proferiu sobre eles juízos, palavrinhas pequenas de juízos, que vão aqui agora atingir o seu clímax. Jesus então estava mostrando para eles
que eles seriam julgados pela sua rejeição. E em contrapartida, Jesus estava querendo fazer outra coisa com os discípulos, firmar a fé dos discípulos, porque Jesus vai morrer, Jesus vai para o céu, e os discípulos, ainda que eles tenham o Espírito Santo, eles não vão ter Jesus viva voz, poder pegar Jesus, tocar Jesus e ver Jesus cara a cara. Então eles vão precisar de fazer o quê? Confiar em Jesus e aprender no que Jesus disse sobre a dura realidade que viria. Não seria uma realidade mar de rosas, feijão com arroz, seria algo terrível que viria. Então, tendo isso em vista, o sermão proferido aqui tem esse cenário, e esse cenário vai nos ajudar a entender esse sermão. Mas o que Jesus quer ensinar para os apóstolos, pelo menos nesses 13 primeiros versículos? Ele é soberano sobre os eventos que vão vir, e ele vai, em segundo lugar, preservar seus discípulos. Então, em primeiro lugar, Jesus quer ensinar que ele é soberano sobre aquilo que viria. Em segundo lugar, que ele estaria preservando e ajudando os seus discípulos. Essas duas coisas estão na mente de Jesus e tem que estar na nossa mente para a gente ler e aprender bem esse texto. Do verso 1 ao 8, Jesus vai falar dos sinais do fim. Qual fim nós vamos aprender aqui? Mas sinais do fim. Veja que no verso 1, Jesus sai do templo e um dos discípulos disse: mestre, que pedras, que construções. Isso parece bobo, né? Você lendo assim à primeira vista, parece que isso aqui está aqui só para dar para a gente uma introdução, né? Naquilo que vai vir. Mas não, essa fala é extremamente importante. Por quê? Jesus acabara de ensinar no templo sobre a verdadeira religião. Jesus tinha acabado de ensinar no templo, usando uma viúva pobre, que deu todo o seu recurso para Deus, que os discípulos deveriam não se apegar às coisas materiais e financeiras, mas deveriam ter desprendimento em relação a essas coisas e deveriam viver uma vida que dá tudo para Deus. Olha, se essa era a mensagem de Jesus, faz sentido um discípulo olhar para o templo e falar assim: que coisa maravilhosa? De jeito nenhum. Ou seja, isso aponta para o coração deles. O coração deles não ouviu o ensino de Jesus falando sobre desprendimento, sobre uma vida devotada a Deus, sobre uma vida que as coisas materiais não são importantes. Eles ainda estão apegados às coisas materiais, ao templo, aquilo que se pode ver. E aqui, meus irmãos, há um certo quê de orgulho. Por quê? Porque o templo naquela época era algo realmente de se maravilhar. O templo de Salomão era grandioso, mas o templo que Herodes construiu, àquela época, era a maior construção da terra. Era algo suntuoso, se via a quilômetros de distância, e as pedras que foram colocadas lá, e hoje resta muito pouco, e muito pouco do revestimento, davam a impressão que aquilo era feito de materiais nobres, para chamar atenção. Sabe, igual a pirâmide do Egito, ou as pirâmides, aquele topozinho, geralmente os faraós mandavam banhar ouro, para que aquilo reluzisse, e ficasse assim: nossa, aquilo é tudo feito de ouro, que maravilha. O templo tinha algo parecido, ou seja, ele era revestido de tal forma, que as pessoas iam olhar e falar assim: que é isso? Que coisa maravilhosa que é essa? Veja, os discípulos estão apegados nisso. E o ensino de Jesus? Eles não ouviram. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que vale mais? As lindas pedras do templo ou o ensino de Jesus sobre uma vida de amor a Deus, uma vida de devoção a Deus? É óbvio que o ensino de Jesus. Só que eles não se importaram com isso. E diante dessa visão de Jesus, da dificuldade de fé dos discípulos, Jesus conta algo chocante. Ele diz assim: vês essas grandes construções? É óbvio que eles estavam vendo, dava para ver a quilômetros de distância, dava para ver lá de cima do monte para onde eles vão. Então o ver aqui é no sentido de observem, olhem com atenção, não vai ficar pedra sobre pedra. Olha como isso é chocante.
Eu quero ilustrar isso para o irmão entender. Imagine que nossa igreja tenha um templo para 500 pessoas, seja construído em mármore italiano, Carrara, né? O púlpito seja de madeira pura, daquelas assim que cupim não consegue nem passar perto, né? Os bancos maciços, iluminação, som, coisa de primeiro mundo. E aí chega o pastor e fala assim: Deus vai destruir isso tudo. Qual seria o seu sentimento? Você ficaria em choque, não é? Por quê? O seu orgulho seria tocado, o seu orgulho iria abaixo, e mais, talvez a sua família ajudou a construir aquilo e seja muito apegada àquilo. Então, Jesus está chocando os discípulos. Por quê? Porque o templo era o centro de adoração. O templo era algo que foi feito para parecer inabalável. E mais ainda, Jesus aqui choca os discípulos. Por quê? Porque eles não aprenderam com a história de Israel. Qual a história de Israel? O primeiro templo, que também era uma construção grandiosa e maravilhosa para a época de Salomão, o que aconteceu com ele? Foi destruído. E lembre-se que lá em Jeremias, no sermão do templo, eles ficavam: templo do Senhor é este. Eles nunca imaginaram que Deus ia queimar algo que Ele mesmo mandou construir. O templo de Salomão, derrubado. Qual o motivo? Pecado. E esse templo, o que vai acontecer? Ser destruído. Qual o motivo? Pecado. Lembre-se que na introdução eu disse que Jesus, em Marcos 11 e 12, havia dado pontilhado sobre o juízo que viria. Pois bem, olha só como que isso é o cume daquilo que Jesus havia falado. Lá em Marcos 11, 14, Jesus tinha falado sobre a parábola da figueira, e ele disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E o que aconteceu com ela? Secou, juízo. Em Marcos 12, 9, Jesus disse: o que fará o dono da vinha? Virá, exterminará os lavradores e passará a vinha a outros, juízo. Lá em Marcos 12, 40, que Jesus disse: estes sofrerão juízo muito mais severo. Então o cenário é um cenário de juízo. E veja, com essa atitude, Jesus queria preparar os apóstolos para se desapegarem ao templo, porque eles teriam dificuldade. Meus irmãos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, elevou-se aos céus, assentou-se à destra de Deus e derramou o seu Santo Espírito, qual era a necessidade dos apóstolos cultuar no templo? Nenhuma. Mas todo dia eles iam para onde? Para o templo. Eles precisavam entender, eles não iam precisar mais daquele templo, que Jesus, pela sua graça, ia construir algo muito maior, o templo que é a igreja. Por isso que nós lemos aqui Pedro dizendo: nós somos pedras que vivem, nós somos pedra espiritual. Eles tinham que se desapegar do templo. Então Jesus não está querendo assustar, passar uma peça nos discípulos. Ele está querendo preparar os discípulos para aquilo que vai acontecer. E depois de ouvir essa afirmação chocante, eles saem dali das proximidades do templo, e diz no verso 3 que eles vão lá para o Monte das Oliveiras, e aquilo mexeu tanto com os discípulos que eles foram remoendo pelo caminho. O templo vai ser destruído? O templo vai ser destruído? Como que isso pode acontecer? E aí eles perguntam: quando isso vai acontecer? Qual o sinal que isso vai acontecer? Jesus então agora ele vai mostrar os sinais que vão preceder a destruição do templo, porque no ano 70 o general Tito Livio, filho de Vespasiano, que construiu o famoso Coliseu, a dinastia Flaviana que construiu o Coliseu, ele era ali parente de Vespasiano. Tito Livio, que então era general, ia destruir aquele lugar. E aí Jesus quer dar para eles o que? Sinais. Quais seriam as deixas, as coisas que eles poderiam olhar e falar assim: opa, isso está acontecendo, isso vai acontecer.
Qual seria o sinal? Ele diz, em primeiro lugar, antes de falar de qualquer sinal, vede que ninguém vos engane. Antes de falar de qualquer coisa, a primeira coisa que Jesus fala com eles é: não sejam enganados. Por quê? Porque, meus irmãos, convenhamos, eu comecei o sermão na introdução falando que a gente tem interesse sobre a volta de Jesus. A gente fica fascinado sobre a volta de Jesus. E coisas que a gente fica fascinado, é fácil da gente ser enganado, não é mesmo? A gente pode ficar enganado com aquilo, a gente pode ficar empolgado com aquilo. Então Jesus dá para eles uma advertência: veja que ninguém engane vocês. Não fique aí, todo empolgado, que vocês possam ser facilmente ludibriados sobre esse assunto. Ninguém vos engane. Isso mostra que nós cristãos precisamos amadurecer, crescer na graça, na fé, porque nós podemos ser enganados com falsos ensinos. Que dirá Adão e Eva, não é mesmo? E muitos outros foram enganados com o falso ensino da serpente. Então Jesus fala: ninguém engane vocês. Prestem atenção no que eu vou ensinar, para vocês não caírem como patinho naquilo que eles vão tentar enganar vocês. E aí veja, o primeiro sinal que ele nos dá é o que? Muitos virão em meu nome, muitos virão dizendo que sou eu. Ou seja, a primeira coisa que eles perceberiam que o fim estava chegando para Jerusalém e para o templo era o falso ensino. É interessante que quando você lê o Novo Testamento, você pega as cartas e você vai ler as cartas estão combatendo o que? Os falsos mestres, os falsos ensinadores, aqueles que ensinavam coisas que não eram condizentes com a doutrina apostólica. Então os apóstolos, eles iam ter esse sinal: como é que está chegando o fim da destruição do templo de Jerusalém? Vão surgir embusteiros, eles vão enganar pessoas, eles vão se apresentar como salvadores, como aqueles que têm a solução para o cristianismo. Eles vão enganar muita gente. Esse é um sinal de que o templo vai ser destruído. Esse é um sinal de que Jerusalém vai ser destruída. E assim foi, tanto que João escreve sobre aqueles que eram do anticristo e que saíam dos meios apostólicos pregando falsas mensagens. O primeiro sinal é falso ensino. O segundo sinal, ele diz sobre rumores de guerras. Os rumores de guerra aqui, meus irmãos, é muito contextual. Por quê? Naquela época eles estavam vivendo um momento de paz. Como assim de paz? O Império Romano, por meio de César e também depois de Augusto, sobrinho de César, havia conquistado boa parte do mundo que eles conheciam. E o império era unificado. E o império estava o quê? Em paz. Tanto que nos livros de história isso é chamado de Pax Romana, a paz romana. Então eles estavam bem, não tinha guerra, não tinha cenário de guerra, estava tudo tranquilo. E aí Jesus diz o quê? Quando vocês verem insubordinação, nação se levantando, quando vocês verem rumores de guerra, vocês sabem, está chegando o fim, está chegando o momento de ser julgada essa nação que me rejeitou. E é interessante porque isso ia acontecer com os judeus. A partir da década de 60, os judeus começaram a se levantar contra os romanos, e a destruição no ano 70 veio depois de alguns anos de guerra entre judeus e romanos. Então Jesus estava mostrando, como é que vocês vão saber que o templo vai ser destruído? Vai ter guerra. Essa paz romana, ela vai ruir. Só que veja o que ele diz: ainda não é o fim. Por quê? Jesus está apontando para outro evento. Qual outro evento? Sobre o fim de todas as coisas, a consumação de todas as coisas. Então ele aproveita o gancho da destruição do templo e do juízo sobre os judeus hipócritas para falar sobre um outro evento, aquilo que aconteceria muito tempo depois, séculos e séculos, milênios depois, que a gente nem sabe quantos vão ser. Ainda não é o fim.
Veja, por isso que essas coisas que esses falsos profetas dos nossos dias fazem é para enganar, é Satanás ludibriando pessoas. Está tendo guerra. Jesus falou: quando tiver guerra, quando tiver isso, ainda não é o fim. Foi Jesus que falou. E é interessante que ele diz: não é o fim, e ele fala que essas coisas são os princípios das dores. Qual que é a figura que Jesus está usando aqui? É interessante. Eu e você, homem que está sentado aqui hoje, nós nunca vamos provar o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando sobre gravidez aqui. A mulher, quando ela engravida, o corpo dela passa por um turbilhão, tudo muda, não é verdade, irmãs? E muitas coisas surgem. Tem mulher que vai ter asco pelo marido, né? O cheiro do marido, comida tal e tudo mais. Só que começam também as complicações. Mulheres nesse período, elas vão sentir dores em alguns lugares, elas vão sentir incômodos em algumas coisas, elas vão ter enjoo. Então, quando começa a gravidez, ele fala, é o princípio das dores. Significa o quê? Ainda vai ter 9 meses pela frente até chegar o momento da dor final, a hora de dar a luz. Então Jesus usa isso para falar o quê? Olha, vai ter guerra? Vai ter fome? Vai ter problema? Vai. Isso é o quê? Como a gravidez da mulher. Isso é o princípio. Isso ainda não é o fim. Então, por 2 vezes, ele mostra aos apóstolos: vocês têm que estar apercebidos de que essas coisas apontam para o fim, mas ainda não é o fim. Então, queridos irmãos, nessa primeira parte aqui dos sinais do fim, depois eu vou explorar isso melhor nos outros sermões, como que a gente vive essa parte aqui. Primeira coisa, coisas ruins acontecem no mundo desde Adão e Eva caíram. Por isso, você e eu, nós não precisamos temer essas coisas. Você teme isso que está acontecendo? Eu, meu amigo, durmo tranquilo. Pastor, vai ter 3ª guerra mundial. Deixa ter. O país vai entrar em guerra. Deixa entrar. Eu não tenho medo nenhum disso. Nenhum. Durmo tranquilo com essas coisas. Por quê? Porque assim é o mundo. E que se Jesus, meus irmãos, deu detalhes aqui tão preciosos, quem está por cima dessas coisas? O próprio Cristo. Então você precisa ficar com medo? O Elon Musk é o anticristo. Não é, mas se for, e daí? E o Trump vai botar fogo no mundo. Se botar, botou. Hitler já botou antes. Gengis Khan já botou antes. Nero já botou antes. Quantos outros já colocaram antes? Não precisa de ficar com medo com essas coisas. Jesus está aqui como um amigo, mostrando que, olha, a vida cristã é uma vida em meio de problemas nesse mundo. Aprenda isso. O mundo está no maligno, o mundo está envolto em problemas, nós moramos nos escombros. Só que nós não precisamos ter medo dessas coisas. É tão triste quando a gente vê cristão morrendo de medo. Eu não estou falando sobre ser inconsequente, mas gente que morre de medo do que acontece no mundo. É muito triste. Ora, é bonito falar que Jesus é soberano. Vai viver que Jesus é soberano. Segunda coisa que Jesus aqui nos ensina para a gente viver hoje: graças a Deus esse templo já foi destruído e nós não precisamos construir esse templo, porque nós somos o templo do Senhor. Meus irmãos, Cristo não está aqui hoje fisicamente com a gente, mas Ele está aqui hoje espiritualmente com a gente. Nós somos o templo de Cristo, Ele habita em nós por meio do Espírito Santo, e graças a Deus que Ele destruiu esse templo. Por isso são tolos aqueles pastores que querem construir de novo o templo. Ora, Deus já destruiu para erguer um templo maior, melhor, glorioso, que tem a glória soberana de Jesus morando, que é a igreja. E olha então que bênção que é a igreja. A igreja é o tabernáculo de Jesus. A glória habita em nós. E esse plano de Deus maravilhoso levou isso a esse ponto que Deus queria. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos preocupar com a igreja física, no sentido do que vai acontecer. Pastor, vão perseguir a gente, vão queimar a nossa igreja. A igreja
vai continuar, porque a igreja é o templo do Espírito Santo. Jesus habita na igreja. Olha que coisa maravilhosa. São lições que a gente tira disso aqui. E aí veja, quarto lugar aqui, não pensa que por a igreja sofrer, por a igreja estar nesse mundo e todas essas coisas ruins acontecerem, que o plano de Deus falha. Meus irmãos, Deus não falha nos seus planos. Era plano de Deus que os judeus dos dias de Jesus rejeitassem a Jesus, fossem colocados em ciúmes, para que o evangelho chegasse aos gentios. Era plano de Deus destruir aquele templo e espalhar os judeus pelo mundo. Foi plano de Deus, e plano de Deus não falha. Então Jesus, com isso, Ele quer que nós entendamos que todas essas coisas que Ele narrou são do plano de Deus. Então nós não precisamos ficar alarmados com elas. Eu não sei o que vai acontecer daqui para diante, mas não interessa. Eu não preciso me alarmar com essas coisas. Por quê? Porque o plano de Deus não falha. E o plano de Deus de me salvar, de te salvar e salvar a sua igreja, não vai falhar. Louvado seja Deus por isso. Escatologia, ou seja, o ensino das últimas coisas, é para isso. Esperança, para uma vida prática, piedosa. Não é para a gente ficar assim, daqui 23 anos Jesus vai voltar a 0 hora, 3 minutos, não sei o que. Não é para isso. Isso é bobagem. Escatologia é para nos dar confiança em Jesus, esperança em Jesus, desejo por Jesus. E é isso que eu quero para a minha vida e para a sua vida hoje. Segundo ponto do nosso sermão, versos 9 a 13. Já que vai ser assim, o que os apóstolos vão fazer? Eles vão entrar numa caverna, colocar a cabeça na terra como um avestruz? Não, eles têm uma missão. Qual missão? Pregar o evangelho até o fim. Então, tudo bem, vamos ter os sinais, o fim vai chegar, as coisas vão piorar, então vamos para casa, vamos fechar lá, vamos tomar Coca-Cola até o dia que Jesus voltar. Não, Jesus então fala para eles o que? Estai vós de sobreaviso, verso 9, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Olha, muita coisa ruim vai vir. O que vocês vão fazer? Vocês vão pregar, vocês vão testemunhar. Só que esse testemunho vai acontecer em meio a muitas dificuldades. Por isso que essa vida cristã, mar de rosa, banheira de água quente, essa vida cristã que a gente não tem dificuldade nessa vida, não existe. Jesus está falando para eles: vocês vão passar por muitas lutas para testemunhar do meu nome, e vocês vão ser testemunhas minhas. E é interessante que a ideia de testemunha aqui, a palavra usada aqui, é de onde vem a nossa palavra martírio. Ou seja, Jesus está falando literalmente para os apóstolos: vocês vão ser martirizados, vocês vão morrer por minha causa. Que notícia boa, né? É, notícia boa. Notícia boa morrer por Jesus. Você prefere morrer por Jesus ou ter um infarto porque o Atlético perdeu o título? Eu prefiro morrer por Jesus, meu amigo. Você prefere morrer por Jesus ou com as veias entupidas porque você comeu 50 coxinhas por dia? Eu prefiro morrer por Jesus. Morrer por Jesus é muito melhor. Então Jesus está mostrando para eles, vocês vão ser odiados aí. Estejam de sobreaviso. Ou seja, levantem as orelhinhas aí, né? Estejam avisados. Não vai ser fácil. Vocês vão para os tribunais, vocês vão ser açoitados, vocês vão para os governadores e reis, e vocês vão ser martirizados. Vocês vão morrer. É isso que ele disse para eles. Não, pastor, era melhor não ter perguntado, né? Não, eles precisavam saber disso, porque eles ainda tinham muito que crescer para passar por isso. Porque quando nós olhamos para a história dos mártires, é muito bonito morrer por Jesus, mas morrer por Jesus, meus irmãos, não é fácil igual você pensa. Existe maturidade cristã,
exige uma preparação do Espírito Santo. Ninguém morre por Jesus assim, de livre e espontânea vontade, com prazer, se o poder de Deus não estiver agindo na pessoa. E é interessante, né? Você pode ler, por exemplo, né, sobre os mártires lá da Inglaterra, né? Thomas Cranmer, quando ele negou, em primeiro lugar, a fé reformada, e depois ele voltou atrás para ser queimado. Ele disse assim: minha mão direita negou o Evangelho, então vai ser a primeira a colocar do fogo. E ele colocou a mão. Isso vem de onde? De um poder físico e humano que nós temos? Não, do poder de Jesus. Por isso essa pergunta aqui ia preparar esses homens para isso, que o Senhor ia ajudá-los para sofrer tudo isso, mas eles poderiam estar firmes para testemunhar, para falar dele, para morrer por ele, até que tudo chegasse ao fim. Então Jesus os avisa: os tribunais esperam vocês, vocês vão apanhar. E é só ler o livro de Atos que exatamente isso aconteceu. E exatamente aconteceu também que os apóstolos ficaram alegres de sofrer isso por Jesus. Lá em Atos 4, né, diz que eles apanharam e eles ficaram alegres por sofrer pelo nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E veja então que o livro de Atos é o registro daquilo que Jesus diz aqui: vocês vão para os tribunais, vocês vão ser açoitados e vocês vão morrer. Ora, tão logo o livro começa, Estevão morre, não é mesmo? Depois Tiago morre, e lógico que Lucas não vai registrando a morte dos apóstolos, mas todos vão morrer, um por um, e todos morrendo por Jesus, sofrendo por Jesus. Veja então que Jesus diz algo interessante para eles: é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Esse é um dos versos das Escrituras que as pessoas mais tiram do contexto. Pastor, Jesus só vai voltar até que o Evangelho seja pregado a todos os povos. Jesus não está falando isso. Jesus está falando da morte dos apóstolos. Os apóstolos, eles pregaram o Evangelho para todos os povos daquele dia? Claro que não. Eles pegaram os barcos e cruzaram os oceanos e vieram, por exemplo, para a América para pregar aos pré-colombianos? Olmecas, teotecas, teotihuacanos e por aí vai? De jeito nenhum. Todas aquelas nações morreram sem ouvir o Evangelho. Então o que Jesus está mostrando aqui para eles? Jesus está aqui apresentando para eles o plano missionário. Por quê? Os apóstolos eram judeus. Judeu queria pregar a mensagem salvífica para gentio? De jeito nenhum. Tanto que quando Jesus é elevado aos céus, dá o plano missionário para eles: vocês vão pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eles pregaram? Não. Eles só começaram a pregar em Judeia, Samaria e confins da terra depois do quê? Que a perseguição é levantada e o cristianismo é perseguido e os cristãos são espalhados. Então o que Jesus está falando aqui é aquilo que Deus havia prenunciado a Abraão, que as nações da terra seriam abençoadas com o Evangelho. Ou seja, vocês não vão pregar só para judeu, vocês vão pregar para todas as nações, vocês vão pregar para gentio, vocês vão pregar para judeu. E era isso que Paulo fazia. Paulo chegava na cidade, primeiro lugar que ele ia, sinagoga. Os judeus rejeitavam, o que ele fazia? Gentio, pregando a todas as nações. Preguem a todas as nações. E quando vocês pregarem, eles vão levar vocês e entregar vocês para os tribunais. Mas não se preocupem, que naquela hora eu vou falar através de vocês. Veja então que Jesus está mostrando para eles o que vai acontecer, mas no sentido de incentivo. Isso vai acontecer, não tem como isso não acontecer, mas eu quero dizer para vocês: eu vou falar por meio de vocês. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, a gente vê que o Sinédrio reconheceu que Pedro, João, aqueles homens estiveram com Jesus pelo meio ou pela maneira com que eles falaram. Por quê? O que eram os apóstolos? Tirando Levi e um ou outro que era mais capacitado, os apóstolos eram o quê? Os vocerão daqueles dias. Eles não eram pessoas nobres, não eram pessoas
ricas. E mais, a gente tem uma ideia errada dos apóstolos. Os apóstolos, quando Jesus os encontrou, eles eram jovens. E a maioria deles era menor de idade. Você sabia disso? Porque quando Jesus voltou para o seu território, Jesus pagou o imposto do território para ele e para Pedro. Quem que pagava o imposto? Quem era maior de idade. Os outros não pagavam. Então eles eram homens jovens. E jovens roceirões. Como é que eles vão estar diante de imperadores, de reis, e vão se dar bem e falar bem? Jesus dá um incentivo para eles. Eu vou falar por meio do Espírito Santo em vocês. E olha só, ele está prometendo aqui de maneira implícita o quê? O Espírito Santo habitando neles, ajudando eles, como um outro consolador, falando por meio deles, dando a eles intrepidez, capacidade para falar de Jesus nos tribunais. E foi exatamente isso que eles fizeram. Quando você lê a história deles em Atos, você vai ver esses homens diante de autoridades, falando com uma autoridade espiritual tal, porque o Espírito Santo estava com eles, porque Jesus estava com eles, porque Deus falava por meio deles. Então isso é o que? Um incentivo. Vocês vão morrer? Vão. Vocês vão ser perseguidos? Vão. Eu estou com vocês. Tem coisa melhor do que isso? Saber que Deus está conosco, saber que Deus vai estar ali ajudando a gente naqueles momentos. É o que Paulo vai mostrar através das suas cartas da prisão, que Deus estava com ele lá, livrando ele da boca do leão, que Deus estava valendo a vida dele lá no meio da prisão romana. Eu vou estar com vocês. Só que Jesus aprofunda ainda mais a gravidade das coisas. Qual? Onde que essa perseguição vai acontecer? A gente pensa o seguinte, né? Perseguição vai acontecer do mundo para cá. Ele diz, não. Um irmão entregará a morte a outro irmão. Ou seja, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar de mim, vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão pregar o Evangelho, eu vou estar com vocês, só que vocês vão estar em perseguição, e essa perseguição vem de um lugar muito perto de vocês. De onde? Das pessoas mais próximas, da família de vocês. E é interessante Jesus trazer essa ideia, porque quando a gente vê a mensagem de Jesus nos nossos dias, é uma mensagem quase que um Jesus, James Joplin, né? Paz e amor, né? E por aí vai, né? Não, a mensagem de Jesus não é assim não. O Jesus da Bíblia é bem diferente do que o Jesus que é pintado por aí, falado por aí. Jesus disse que a perseguição vinha da própria família, e como nós lemos em Lucas, ele diz algo estarrecedor sobre viver esperando pela volta dele. Ele fala o que lá em Lucas 12 e que nós lemos? Eu vim para lançar fogo, eu vim para trazer divisão, as casas vão estar divididas, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Lucas 12, 52, 53. Ou seja, Jesus tinha a plena ciência de que a mensagem dele ia trazer divisão aos núcleos mais básicos humanos. Se você não entendeu, deixa eu desenhar. Se você tiver um familiar seu, próximo de você, irmão, pai, mãe, enfim, muito próximo de você, filho, que seja, se estiver vivendo de maneira promíscua, você vai ficar calado? Você vai falar o quê? Que a Bíblia condena isso, não é? Isso vai trazer paz para você? Essa pessoa vai gostar do que vai ouvir? Não. Imagina aquela festinha de Natal da família,
que seus parentes estão tudo bebendo, caindo pelo chão, fazendo piada indecente com o nome do Senhor e com a sua palavra, você vai ficar ali numa boa? Não, você não deveria nem estar lá, né? Mas já está, vai ficar de boa? Não vai. Vai falar, não vai? O que eles estão fazendo é profanação? E eles vão gostar? Não. Você vai ser conhecido como o que na família? O chato, o puritano, o besta, isso, aquilo outro. Então a mensagem de Jesus, o que ela traz na família? Divisão. O que ela vai trazer no seu trabalho? Divisão. O que ela vai trazer para você como vizinho? Divisão. Por quê? Porque você é separado desse mundo. E a mensagem de Jesus é uma mensagem que condena esse mundo. Não é uma mensagem assim, olha, tá tudo bem, fique tranquilo, tudo vai dar certo. É uma mensagem o quê? Querido, você vivendo essa vida, você vai para o inferno. Você está em franca desobediência a Cristo. Cristo vai salvar pessoas que têm fé e arrependimento e vivem uma vida de santidade, que são eleitos, amados pelo Senhor. Você não está vivendo isso? Isso vai trazer divisão. A mensagem de Cristo divide. É por isso que essa baboseira dos nossos dias de tal de ecumenismo é coisa do diabo. Como é que eu vou me juntar com uma igreja que fala de Jesus e vive no pecado? Como é que eu vou me juntar com uma seita cristã que nem acredita que Jesus é Deus de verdade? A mensagem cristã, irmãos, ela divide. A palavra traz espada. Trouxe para Jesus. Jesus morreu por causa dessa palavra. Trouxe para os apóstolos, que morreram na mão dos judeus e romanos. A palavra de Jesus traz perseguição dentro dos núcleos mais básicos nossos. E a questão é, quem você vai preferir? Abraçar os seus parentes e ficar com eles indo para o inferno? Ou Jesus? Essa é a questão, não é? Por isso que Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Ele está falando assim, algumas pessoas vão odiar vocês. E ele nem está falando assim, talvez vocês não recebam atenção desse mundo. Ele falou assim, sereis odiados. Ou seja, isso é algo certo que vai acontecer. Vocês vão receber o ódio desse mundo. E aí, meu irmão e minha irmã, quando eu escuto uma coisa dessa, eu olho para a igreja e vejo que a igreja hoje não é odiada pelo mundo. Por que a igreja hoje não é odiada pelo mundo? Porque a igreja não está vivendo o que Jesus está falando. A igreja não está pregando o evangelho que Jesus está falando. A igreja não está testemunhando de Jesus. Por quê? Sereis odiados. Paulo disse em outro lugar: todo aquele que viver piedosamente será perseguido. Não tem outra opção, não tem tertium quid aqui, vai ser. Então vocês vão ser odiados de todos. Meus irmãos, o mundo odeia a verdadeira igreja, o mundo odeia o verdadeiro cristianismo. É só você falar do verdadeiro cristianismo que eles vão chamar a gente de radicais, vão acusar a gente de xenofobia e um monte de outras coisas, porque o mundo odeia a Cristo, o mundo odeia a palavra, odeia o nome de Jesus. Por isso que ele fala, por causa do meu nome. E o que é o nome de Jesus? Não é só a palavra Jesus, Yeshua. O nome aqui tem a ver com quem Jesus é, com as obras de Jesus. Nós temos aprendido na teologia reformada que o nome de Deus tem a ver com a revelação de Deus. Então tem a ver com a sua palavra, com o seu culto, suas ordenanças, seus ditames para nós, aquilo que ele é em essência. Então o nome de Jesus, quem Jesus é em essência, aquilo que Jesus manda a gente crer e fazer, viver, e a sua palavra, isso vai trazer ódio. O mundo vai odiar. Não espere outra coisa.
Por quê? Porque Jesus condena o mundo. Jesus olha para um homem que quer casar com um homem e fala assim: está errado. Jesus olha para uma pessoa que quer casar, descasar, casar de novo, e de novo, e ele fala o quê? Está errado. Jesus olha para pessoas que amam o dinheiro e fala assim: está errado. Jesus olha para as pessoas que não querem viver os mandamentos e fala: está errado. O mundo vai odiar vocês. Diante desse cenário, o que a gente faz? Desiste, né? É muito mais fácil, não é? Não. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos voltar no tempo aqui no Evangelho do Senhor, segundo Marcos. Lá em Marcos capítulo 4, nós temos a parábola do bom solo, ou do semeador, ou da semente, enfim, cada um vai dar um nome, mas você sabe qual parábola que eu estou dizendo. Jesus disse que o mau solo, ele tinha algumas características. Fascinações da riqueza seria uma característica de um mau solo, que iria tirar pessoas do caminho de Cristo. Mas uma coisa que Jesus disse é o que? Os escândalos por causa do nome dele, perseguição por causa do nome dele, faria com que pessoas desistissem da fé cristã. Em outro lugar, Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai. Então, diante da perseguição, querido, o que você tem que fazer? Ser como o mau solo? Ser como aqueles que negam a Jesus? Não. Você tem que perseverar. Você tem que ficar firme na batalha. Pastor, o senhor acabou de falar que ser martirizado, sofrer essas coisas só é possível pelo Espírito Santo. Sim. A perseverança dos santos que Jesus está falando aqui, que é uma realidade, ela seria melhor nomeada como preservação dos santos. Sabe por quê? Querido irmão, eu e você, e qualquer apóstolo, e qualquer ser humano, tirando Jesus Cristo, nós somos fracos. Então, o que nos guarda? Deixa eu ler para você um texto aqui, 1 Pedro 1,5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, quem que nos preserva no meio de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, de todo esse ódio ao qual nós sofremos do mundo? O poder de Deus. O poder de Deus é que nos preserva. Então, aqueles que perseveram até o fim, perseveram não porque eles são fortes, não porque eles têm capacidade em si mesmos, mas porque Deus, pelo seu poder, vai preservá-los, fazendo-os continuar confessando o nome de Jesus diante dos anjos e dos homens, mesmo diante do ódio do mundo, da perseguição do mundo, dos parentes e de todos os problemas que existem nesse mundo caído. É Jesus quem nos mantém. E aí eu vou usar um exemplo bíblico. Satanás quis peneirar os apóstolos como trigo, não é? Jesus disse para Pedro: eu roguei por ti. Foi Pedro que ficou forte? Jesus preservou Pedro. Então, quem nos preserva diante de um cenário tão terrível? O Senhor. Esse será salvo de maneira última e final. Então, não desista. Como viver essa parte? Querido irmão, em primeiro lugar, eu sei que é natural de nós seres humanos querer o amor de todas as pessoas e a aceitação. Isso é natural. Você não fica pensando no seu dia a dia, né? Eu quero ser odiado, eu quero ser odiado, eu quero ser odiado. Você vive assim? Não. A gente quer amor e aceitação, não é? Mas aprenda uma coisa: você nunca vai receber isso se você for um verdadeiro cristão e um cristão fiel a Jesus. Não preocupe com a opinião das pessoas, do que elas vão dizer de você, se você é uma boa pessoa. Não se preocupe. O mundo não sabe o que é bom. Se o mundo te achar bom, está errado.
Você está igual ao mundo. Então não se preocupe com esse amor do mundo e essa aceitação do mundo. Não se preocupe com isso. Preocupe-se com o amor de Cristo e com a aceitação de Jesus. É isso que você tem que se preocupar. Por isso, meu irmão, que eu subo aqui no púlpito e eu prego do jeito que eu prego, porque eu não preocupo se você gosta de mim, se você não gosta de mim. Eu tenho que preocupar com uma única pessoa que me aprova e me ama, que é Jesus. Então eu não preciso de preocupar com um homem. Eu não me preocupo nem se minha esposa está gostando de mim, quanto mais você. Porque eu preciso que uma única pessoa me ame e me aceite: Jesus Cristo. Então pare de querer o amor do mundo e a aceitação do mundo, negociando os princípios elementares da palavra. Não faça isso. Preocupe-se com Jesus. Segunda coisa, Jesus diante disso então falou que todos vão nos odiar. Eu não sei você, mas dentro da minha família eu sou odiado porque eu sou pastor. Eu já contei, teve uma pessoa da minha família que é muito íntima que quis me matar porque eu sou pastor. Diz que eu sonego o imposto de renda. Pode olhar, eu pago todo ano imposto de renda. Pago com desgosto, né? Porque a rua que a gente anda, com os hospitais que a gente tem e tudo mais, é honestidade, tem que pagar, né? Mas vão odiar. Então, se todos vão te odiar, você não precisa se calar em relação a Jesus. Fale, você já vai ser odiado. Então fale de Jesus. Fale do pecado dessas pessoas. Fale da solução que é ter fé e arrependimento em Cristo Jesus. O quanto você ama Cristo? Boa pergunta, né? Você ama Jesus até o ponto de que se as pessoas te odiarem, você está bem com isso? De que se sua família todinha quiser te matar, você vai continuar? Mas é assim que tem que ser. Foi assim que ele chamou os apóstolos para viver, e isso é aplicável a todo cristão. Mas é difícil, então peça ajuda para Jesus. Eu não estou falando em nenhum momento que essas coisas são fáceis de fazer. Peça ajuda a Jesus. E quando você for falar de Jesus, peça para que Jesus lhe dê palavras retas e verdadeiras sobre ele. Ah, queridos irmãos, é muito triste ver a igreja hoje evangelizando. Vamos evangelizar, vamos, sai para a rua, Jesus te ama. Meu amigo, não faz isso não. Paulo não começou pregando o evangelho assim. Jesus não começou pregando o evangelho assim. Fale do pecado e fale da solução em Jesus, mas fale do pecado. Peça para que Deus lhe dê sabedoria, para que você pregue o evangelho de acordo com o que está na palavra. E isso é o dever de todos nós, preocupar-se com o avanço do reino pela pregação e evangelização. Jesus não chamou só os apóstolos para falar dele, ele chamou todo cristão para falar dele. Mas lá no seu trabalho, você fala de Jesus, ou você é, como diz aí a linguagem evangeliqueza, o crente 007? Ninguém sabe que você é crente. Tem muita gente assim, né? Crente 007. Aí descobre, você é crente? Eu sou, você não sabia não? Claro que não, você nunca falou nada. Não seja assim, querido. Você é chamado para brilhar, você é chamado para testemunhar, você é chamado para mostrar Jesus a esse mundo. Em último lugar, confie em Jesus. Se tiver muito difícil e você quiser desistir, clame a Ele: Senhor, me ajuda, não me deixe negar essa fé. A única coisa que faz sentido nesse mundo é a fé cristã, é a Bíblia, é Jesus Cristo. Então não desista e peça a Jesus para te ajudar nisso. Olha, vida cristã não é fácil. Eu nunca vou falar para vocês que é fácil. Desistir é muito mais fácil, mas a gente sabe que desistir, o caminho é muito pior, né? Então peça a Jesus, me dê firmeza.
E como que eu obtenho firmeza de Jesus? Meios de graça: palavra, sacramentos e oração. Que Deus nos fortaleça pela pregação hoje, que Deus nos fortaleça pela ceia que nós vamos tomar hoje, e que Deus nos fortaleça pelas orações que já fizemos e que vamos fazer aqui hoje. Para quê? Para a gente continuar diante dos homens falando: Jesus é o Senhor. E que Deus nos dê essa graça. Vamos nos alimentar de Cristo agora de outra forma, por meio da Santa Ceia. Vou chamar os irmãos que estão escalados aí para me ajudar aqui adiante, que nós vamos ministrar a ceia do Senhor.